Olá, hoje a gente vai fundo num material bem denso, viu? É uma análise do primeiro capítulo de Efésios, baseada numa palestra do Chuck Missler. Isso aí. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar uns conceitos teológicos que, olha, são complexos mesmo. Eleição, predestinação, adoção, Redenção. isso. E tem até uma conexão que eu achei incrível com física, com a natureza do tempo. Parece muita coisa, né? Parece, mas é fascinante. Mas a ideia é essa mesmo, é tirar o ouro daqui, sabe? Extrair o entendimento dessa exploração toda. Preparado? Com certeza. E olha, Efésios tem uma estrutura muito interessante, né? Os primeiros 3 capítulos é doutrina pura. Quem a gente é em Cristo, o que ele fez por nós. Certo. Aí, os últimos 3 capítulos focam mais no nosso dever. Tipo, como é que a gente vive essa realidade na prática. É um equilíbrio, sabe? Faz sentido. Como o material mesmo aponta, né, dever sem ter a doutrina por trás fica meio vazio, mas também doutrina que não leva a uma ação, a uma mudança de vida, é estéril. É aquela imagem da herança, né? Você recebe algo valioso, mas tem a responsabilidade de usar bem. Exatamente. Como receber uma fortuna e ter que aprender a investir, a administrar. Fé e obras, lado a lado. E logo no comecinho, a fonte faz um paralelo bem legal com o livro de Josué. Sim, Que assim como Israel teve que ir lá e conquistar a terra prometida, a gente como crente é chamado a tomar posse da nossa herança espiritual. E o ponto-chave é, agora, não é só para o futuro. exato. Não é ficar esperando. Alan Redpath até escreveu sobre isso, né? Aquele livro Vida Cristã Vitoriosa, explorando justamente essa ideia de posse no presente. É isso aí. E para tomar posse, a gente precisa entender o que a gente tem, né? Bênçãos celestiais, eleição, predestinação, adoção, redenção, perdão, herança. E o tal do selo do Espírito? São palavras que a gente ouve bastante, né? Ouve, mas será que a gente entende a profundidade? A palestra vai fundo nisso. Muitas vezes o significado real escapa um pouco. Bom, então vamos mergulhar nos primeiros versículos de Efésios 1. Paulo já começa se apresentando, apóstolo pela vontade de Deus. Já de cara, né? Soberania divina. Totalmente. Ele escreve aos santos, que a gente sabe significa separados para Deus, não que eram perfeitos, né? E fiéis em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo, nossa, é muito importante. Aparece demais na carta. É a nossa conexão vital com ele. Aí vem as saudações. Graça, caris, em grego. E paz, shalom, hebraico. Sempre nessa ordem. Interessante notar. A graça de Deus em primeiro e dela flui a nossa paz. Boa observação. E Deus é chamado de Pai. Isso traz uma ideia de intimidade, né? Com certeza. Aí, do versículo 3 até o 14, começa aquele hino de louvor maravilhoso. É uma coisa de fôlego que vai da eternidade passada até a futura. E é nesse hino que a gente encontra esses conceitos pesados. O versículo 4, por exemplo, fala da eleição, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Exato. E aqui entra uma sacada do material que, olha, pode mudar como a gente pensa nisso. A fonte diz que para entender eleição, predestinação, a gente precisa primeiro entender a perspectiva de Deus sobre o tempo. Sim, é um ponto crucial da palestra. Ele faz um desvio rápido, mas super relevante pela física moderna. É aí que fica interessante mesmo. A ideia básica, que vem lá da relatividade de Einstein, é que o tempo não é uma coisa absoluta, separada do espaço. É uma dimensão tipo largura, altura, profundidade e o tempo. Um contínuo de 4 dimensões. Isso. E o tempo é afetado pela gravidade, pela velocidade, não é constante para todo mundo em todo lugar. Lembro dos exemplos. Relógios atômicos que marcam tempos diferentes em altitudes diferentes, ou o paradoxo dos gêmeos, que o astronauta que viaja rápido envelhece mais devagar. Exatamente. Para nós, aqui, o tempo corre linear. Passado, presente e futuro, uma sequência. Mas Deus, como criador de tudo isso, ele estaria fora dessa linha do tempo. A analogia que usaram foi ótima. A gente está na calçada, vendo um desfile passar, uma coisa depois da outra. Sequencialmente. Mas Deus estaria como que num helicóptero, vendo o desfile inteiro, do começo ao fim, tudo ao mesmo tempo. Perfeito.
O próprio Einstein falou que essa nossa distinção entre passado, presente e futuro é só uma ilusão teimosamente persistente. Tá, mas e o que isso tem a ver com Efésios 1? Qual a implicação teológica? Ah, aí que está o pulo do gato segundo a fonte. Se Deus está fora do tempo, vendo tudo simultaneamente, aquela tensão que a gente sente entre a soberania dele e o nosso livre-arbítrio meio que se dissolve. Como assim? Porque a presciência de Deus, o fato dele saber o futuro, não causa o futuro. Ele apenas conhece o que, para nós, ainda vai acontecer, mas que para ele já é. Entendi. Ele vê o filme todo. Exato. Então, a eleição, a escolha de Deus, pode ser baseada nesse conhecimento prévio do filme todo. E a predestinação seria o propósito que Deus tem para aqueles que ele já sabia que iriam crer. A tensão só existe para nós que estamos dentro do tempo. Faz sentido. Romanos 8, né? Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Parece seguir essa ordem: conhecimento prévio, predestinação. Chamado justificação, glorificação. Exatamente. A presciência informa a eleição, que define a predestinação. Visto de fora do tempo, não há contradição. Uau! Ok. Com essa base, voltamos para a eleição no versículo 4. Escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A iniciativa é toda de Deus, zero mérito nosso. Totalmente. A fonte até cita o Spurgeon brincando, né? Ainda bem que ele me escolheu naquela época, porque se ele visse como eu sou hoje, talvez mudasse de ideia. Muito bom. E o material argumenta forte contra a ideia da expiação limitada, né? Quer dizer que Cristo morreu só pelos eleitos. Sim, a visão apresentada é que a oferta da salvação é genuína para todos. Cristo morreu por todos, o valor é infinito. A resposta de fé da pessoa é que revela se ela faz parte dos eleitos. A rejeição é uma escolha, uma responsabilidade humana. Entendi. E logo depois, no versículo 5, vem a predestinação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Isso, veja a diferença. Se a eleição foca em quem Deus escolheu, As pessoas, a predestinação foca no propósito dessa escolha. Para que fomos escolhidos? Para sermos feitos filhos por meio de Jesus. A palavra grega proorizo tem a ideia de marcar um limite, um destino, com antecedência. e o tempo verbal no grego indica que isso é algo que Deus já fez, já definiu, é um ato consumado na mente de Deus. Exatamente. É algo estabelecido. E esse propósito de sermos filhos se realiza através da adoção, também no versículo 5, e aqui tem outra pérola que a fonte traz. A uiothesia. Isso, que não é bem o que a gente pensa sobre adoção hoje. Era um conceito legal romano, né? Precisamente. No direito romano, a adoção não era só sobre carinho, pegar uma criança órfã. Era um ato legal que colocava alguém na posição de filho adulto com plenos direitos. Posição. Como assim? Pense assim. O novo nascimento nos dá a natureza de filhos de Deus, nos faz parte da família. A adoção, nesse sentido romano, nos confere a posição, o status legal de filho adulto perante Deus, com acesso imediato à herança, aos privilégios. Nossa, quer dizer, não é algo só para o futuro, então. Não. A posição legal é nossa agora, em Cristo. A manifestação completa, claro, a gente aguarda na ressurreição, mas o direito, o status, já temos. Pensa no filme Ben-Hur, quando ele é adotado pelo cônsul romano Quintus Arius. Ele ganha o nome, o status, a fortuna, na hora. Que imagem poderosa. E tem mais um detalhe importante que a fonte menciona. Que no direito romano, a adoção era irrevogável. Uma vez feita, não tinha desadoção. Isso dá uma segurança tremenda pra gente, né? Nossa posição em Cristo é segura, é irrevogável. Exatamente. É uma figura muito forte da nossa segurança eterna. Realmente, essa perspectiva da adoção muda tudo. E aí o versículo 6 diz que tudo isso foi feito para que fôssemos aceitos ou agradáveis no amado. Quem é o amado? O Filho Jesus Cristo. O amor imenso que o Pai tem pelo Filho é a base, a medida do amor e da aceitação que ele tem por nós, que estamos nele. Estamos cobertos por esse amor. A fonte faz um paralelo com a carta a Filemon, né, quando Paulo intercede por Onésimo, aquele escravo fugitivo. E diz,
Se ele te deve alguma coisa ou te fez algum mal, põe na minha conta. É isso que Cristo faz por nós perante o Pai. Incrível. E como fomos aceitos? Como essa conta foi paga? O versículo 7 dá a resposta. Pela redenção, pelo seu sangue. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou perdão das ofensas. Redenção. Apolutroses. O que significa exatamente? A palavra aqui tem a ideia forte de um resgate, uma libertação mediante o pagamento de um preço. O resgate. Qual foi o preço? O sangue de Cristo. A fonte destaca isso. A criação custou a palavra de Deus, a redenção custou a vida, o sangue do seu Filho unigênito. Esse foi o preço do nosso resgate do pecado. É como se aquele nosso certificado de dívida que Paulo fala lá em Colossenses tivesse sido pregado na cruz e carimbado com... Tetelestai. Está consumado. Pago integralmente. A última palavra de Jesus na cruz. Que demais! E a fonte reforça de novo que esse pagamento foi infinito, né? Suficiente para cobrir o pecado do mundo inteiro, não só de alguns. Sim, citando textos como 1 João 2,2, que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E até 2 Pedro 2,1, que fala de falsos mestres que negam o Senhor que os resgatou. A oferta é universal. E o resultado direto dessa redenção, desse resgate pago, é o perdão dos pecados, ou remissão das ofensas, como diz no final do versículo 7. Exato. É o fruto da redenção. A fonte até diferencia alguns aspectos do perdão na Bíblia, mas o foco aqui em Efésios 1,7 é o perdão judicial eterno. Aquele que nos declara quites com Deus por causa de Cristo. Cobre tudo, passado, presente e futuro. Quer dizer, nossa posição perante Deus está resolvida de uma vez por todas. Exatamente. Aquele perdão diário que a gente busca em 1 João 1,9 quando peca, é para restaurar a comunhão, a intimidade com o Pai. Mas a nossa posição legal, nossa justificação, está garantida por essa redenção completa. Ufa! Que alívio! E tudo isso acontece segundo as riquezas da sua graça, ainda no verso 7. Adorei a ênfase que a fonte deu nisso. Sim, não é que a gente recebe só uma partezinha das riquezas da graça de Deus. Não é das riquezas. É segundo as riquezas. A medida é a própria imensidão da graça de Deus. É como ter acesso a uma conta bancária infinita. Deus não nos dá com mesquinhez. A fonte usou aquele acrônimo em inglês, GRACE. God's riches at Christ's expense. Riquezas de Deus à custa de Cristo. Resume bem, né? Resume perfeitamente. E essa graça resolveu aquele problema divino, né? Como um Deus que é perfeitamente justo pode declarar justo um pecador, alguém que era injusto? Precisamente. A resposta é a graça, manifestada na morte substitutiva de Cristo. Ele pagou a nossa dívida satisfazendo a justiça de Deus. E essa graça não só perdoa, ela transborda. O versículo 8 diz que Deus o fez superabundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência, Sofia e Froneses, o que são? Sofia é aquela sabedoria mais profunda, entender a essência das coisas, ver pelo ponto de vista de Deus. E Frônesis é mais prática, é o entendimento que leva à ação correta, discernimento para viver. A graça nos capacita a entender e a viver. Entendi. Isso nos leva direto para o versículo 9. Deus desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse? Então, a palavra mysterion, na Bíblia, como a fonte explica, não é tipo um enigma que a gente tem que decifrar. É mais como um segredo sagrado. Algo que estava oculto nos planos de Deus, mas que agora ele decidiu revelar. Ah, então é um segredo revelado. E qual é o grande segredo aqui em Efésios? O tema principal da carta, que vai ser mais detalhado lá no capítulo 3, é o plano de Deus para a igreja, a união de judeus e gentios em um só corpo, em Cristo. Esse era o grande mistério. Certo. E qual o conteúdo desse mistério que ele revelou? O versículo 10 explica. Exato. O plano é de convergir ou reunir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Dispensação da plenitude dos tempos, o que é isso?
Dispensação, ou economia, vem de oikos, casa, e nomos, lei, ou administração. Significa uma mordomia, uma forma como Deus administra seus planos ao longo da história, em diferentes épocas ou eras. Tipo, inocência, lei, graça, essas coisas. Isso, a fonte menciona diferentes modelos, mas a ideia é que Deus lida com a humanidade de formas diferentes em tempos diferentes. E reconhecer essas dispensações ajuda a gente a interpretar a Bíblia corretamente, a não misturar as coisas. E a plenitude dos tempos seria o quê? O fim de tudo. Seria o clímax da história. O tempo determinado por Deus para que seu plano final se cumpra. Reunir tudo e todos debaixo da autoridade de Cristo. Unificar o céu e a terra sob ele. E essa palavra convergir ou reunir, anakepalaiosastai, é um palavrão. É mesmo. Mas a ideia é bonita. Vem de kefalé, que é cabeça. Significa sumarizar, recapitular, colocar tudo sobre uma única cabeça, que é Cristo. É como somar uma coluna de números e colocar o total lá em cima. Cristo é o ponto final, a soma de tudo. Que imagem! E isso meio que desafia a gente a não separar nossa vida em caixinhas, né? Sagrado aqui, secular ali. Em Cristo, tudo deveria achar seu lugar, sua unidade. Exatamente. É um chamado à integração total da nossa fé em todas as áreas da vida. E essa unificação em Cristo nos leva direto para nossa herança, no versículo 11. Sim. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança ou obtivemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos herança, ou recebemos uma herança. As duas coisas estão ligadas. Somos herança de Deus e também recebemos uma herança nele. Mas o ponto aqui é o que nós recebemos. Fomos destinados a receber essa herança. E aqui a fonte traz uma distinção que, olha, é muito, muito importante. Tem implicações práticas enormes. Que distinção! A fonte argumenta que existem dois tipos de herança para nós. Crentes. Dois tipos? Como assim? Explica isso melhor. Primeiro, tem a herança que a gente recebe por nascimento, pelo novo nascimento em Cristo. Essa é a nossa salvação, nossa justificação, nossa posição de filhos. Ela é incondicional. É pela graça, mediante a fé. Não depende do nosso desempenho. É tipo o filho pródigo. Mesmo depois de tudo, ele ainda era filho e tinha direito à casa do pai. Exatamente. Essa herança da filiação, da salvação, a gente não perde. É segura, garantida por Deus. Ok, essa é a base, a segurança da salvação. E qual é a segunda herança? A segunda é uma herança condicional. Ela está ligada às nossas obras, à nossa fidelidade, ao nosso serviço como filhos. São as recompensas, o galardão que vamos receber ou não no futuro. Ah, então essa depende do nosso comportamento. Segundo a fonte, sim. Essa pode ser afetada ou até mesmo perdida se a gente for infiel, negligente. Citam exemplos como Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, ou Moisés, que por desobediência perdeu o direito de entrar na terra prometida. O livro de Hebreus está cheio de advertências sobre isso. Quer dizer que a nossa salvação está segura, mas as recompensas não estão automaticamente garantidas? Exato. Nossa filiação é eterna, mas o galardão, a herança ligada ao serviço, depende da nossa fidelidade. Isso vai ser avaliado lá no Tribunal de Cristo, o Bema, que não é para julgar a salvação, mas para avaliar as obras e distribuir ou não as recompensas. Caramba, isso é muito sério. Dá uma perspectiva diferente sobre como a gente vive o dia a dia, né? Com certeza. Traz segurança por um lado, mas também uma grande responsabilidade pelo outro. E tudo isso, a eleição, a predestinação, a herança, acontece segundo o conselho da sua vontade, final do versículo 11. Deus está no comando de tudo. Sim, ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Algumas coisas ele causa diretamente, outras ele permite que aconteçam como o mal que Satanás faz, mas sempre dentro dos limites que ele estabelece. A ideia para nós como crentes é que nada chega até nós sem antes passar pelo filtro do amor e do propósito do Pai. Que consolo saber disso. Com certeza. E isso nos leva aos versículos 13 e 14, que falam sobre o selo do Espírito Santo.
O versículo 12 falou dos judeus, né? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aí o 13 se vira para os gentios. Exato. Em quem também vós, gentios, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E a fonte fez uma observação gramatical aqui que eu achei importante. Muitas traduções colocam depois que ouviram, depois que creram. Isso dá uma ideia de sequência, né? Tipo, primeiro ouve, depois crê, depois de um tempo é selado. Pois é, mas no grego original, os verbos ouvir, crer e ser selado estão todos no mesmo tempo verbal, o aoristo. Isso indica, geralmente, uma ação pontual, única. A ideia que a fonte defende é que essas três coisas acontecem juntas, no momento da conversão. Ah, então não tem um intervalo, não fico esperando ser selado. Não. No momento em que você ouve o Evangelho, crê em Cristo de verdade, você é selado com o Espírito Santo. É um pacote só. E o selo não é uma coisa, é o próprio Espírito Santo. Entendi. E o que significa ser selado? A palavra grega é espragizo. O material explorou vários significados, né? Sim, vários. Um selo na antiguidade podia significar uma transação concluída, tipo um carimbo num documento de compra. Certo, o negócio fechado. Podia ser uma marca de propriedade. Isso aqui pertence a fulano. Nós pertencemos a Deus. Somos propriedade dele. Podia garantir segurança, como o selo que puseram na pedra do túmulo de Jesus ou na cova dos leões onde Daniel foi jogado. Proteção. E também autenticidade, garantia de que algo é genuíno e será preservado. O selo do Espírito faz tudo isso. Marca que a transação da nossa salvação está completa, que somos propriedade de Deus, que estamos seguros nele e garante a nossa autenticidade e preservação até o fim. Uau, é muita coisa num selo só. Muita coisa mesmo. E o versículo 14 ainda adiciona mais uma camada. Diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor? O que é isso? Arrabon, em grego. Isso, arrabon. Era um termo comercial bem comum na época. Significava a primeira parcela, o sinal, a entrada que você dava num negócio, garantindo que o pagamento total seria feito depois. Pensa no sinal que a gente dá quando compra um imóvel. Ah, a garantia. Exatamente. O Espírito Santo morando em nós hoje é a garantia de Deus, a primeira parcela do céu, assegurando que um dia receberemos a herança completa. É a presença do futuro já no nosso presente. Que coisa linda. É a garantia de que o resto vem. Perfeitamente. E a fonte também notou como os pronomes vão mudando ali, né? Começa com nós, judeus, V12, depois vós, gentios, V13, e termina com nossa herança, V14. Vai unindo todo mundo. Exatamente. Já vai preparando o terreno para a revelação completa do mistério da igreja, que une judeus e gentios num só corpo, lá no capítulo 3. Fantástico. E tem aquele detalhe da estrutura que você mencionou antes. Ah, sim, que no grego original, essa seção toda, do versículo 3 até o 14, é uma única e gigantesca frase. Uma frase só. Tudo isso? Uma frase só. Um fluxo contínuo de adoração, declarando todas essas bênçãos e doutrinas. É impressionante. E o propósito disso tudo, o refrão que aparece 3 vezes, no V6, no V12 e no V14, é sempre o mesmo. Para o louvor da sua glória. Esse é o objetivo final de tudo. De tudo. Nossa, que viagem por esses versículos. Fomos da física quântica e da natureza do tempo, passamos pela eleição vista de fora do tempo, pela adoção como um status legal romano, pela redenção como um resgate pago com sangue, diferenciamos tipos de herança e terminamos com o selo e o penhor do Espírito como garantia. É muita riqueza. O que a gente tira disso tudo no final? Qual o saldo? Olha, acho que o saldo principal é a profundidade e a segurança que a gente tem em Cristo. Entender a perspectiva de Deus sobre o tempo pode aliviar aquela angústia sobre eleição e livre-arbítrio, né? Sim. Compreender o que significa a adoção romana nos dá uma clareza incrível sobre a nossa posição e os nossos privilégios agora. Saber o preço da redenção, isso tem que aumentar a nossa gratidão pelo perdão, né? Com certeza. Aquela ideia da dupla herança nos dá segurança na salvação, que é garantida,
mas também nos motiva a viver fielmente, buscando as recompensas. E o selo, o penhor do Espírito. Nossa, isso é a nossa garantia do futuro. A doutrina não é só teoria, ela é a base da nossa vida, da nossa segurança e também do nosso chamado ao dever. E fica então aquela pergunta para a gente pensar, né? Se a gente foi selado assim, marcado como propriedade de Deus, com o próprio Espírito Santo como garantia da nossa herdança final, como é que essa certeza tão radical deveria mudar a forma como a gente vive o hoje? Como essa doutrina tão alta, tão profunda, impacta as nossas escolhas do dia a dia, nossos medos, nossas prioridades? Exato. Como a doutrina se transforma em dever vivido. Algo para a gente continuar mastigando com certeza.